Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje, no 36º dia do desafio Enem, ou seja, todo dia é uma questão de matemática até o dia da prova. Eu vou fazer uma questão do ano 2017, do caderno azul, a questão número 179. É uma questão de estatística, ela envolve cálculos de probabilidade, né? Isso faz com que é um algoritmo bem simples, porém, sempre existe aquela questão assim de interpretar o que está acontecendo. Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nesta região. Qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa da chuva? Olha só, ele tem 50% de chance de atraso, né? Ele tem 50% de chance de atraso ah, no dia que chove, né? Ó, quando chove é 50%. Quando não chove, a probabilidade é de 25%. E para um determinado dia, estima-se a probabilidade de que vá chover em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva, né? Então, tem umas informações bem importantes aqui. 50% a probabilidade de se atrasar quando chove, 25% a probabilidade de se atrasar quando não chove, e para esse dia que está sendo, para qual foi montada a questão, existe uma probabilidade de 30% que vai chover. Então, qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Algo muito importante, eu preciso pensar o seguinte: eu tenho que pensar na probabilidade. A gente geralmente define na matemática a probabilidade como P. A gente até pode escrever aqui atraso com chuva, né? A probabilidade é de 50%. Só que em cálculos de probabilidade não se utiliza 50%. 50% ó, 50% é a mesma coisa que 50 por 100, que vai dar o 0,50. Entenderam? É a probabilidade de atraso com chuva. Agora eu tenho uma probabilidade de atraso sem chuva. Eu só eu vou botar aqui atraso sem chuva, né? Então é de 25%, 25%, ou seja, eu estou criando um termo aqui para a gente poder facilitar os nossos cálculos. 25% é quando é sem chuva. Só que tem um detalhe, a previsão para esse dia é de 30%, 30% a probabilidade de chuva, né? Probabilidade de chuva. Conforme você já sabe, né? A, a probabilidade de chuva ela é de 30%. Então, eu posso escrever como 0,30. Concorda comigo? Eu preciso. Como se pensa probabilidade? Tá? Ah, existe. A probabilidade de chuva para esse dia é de 30%. Então, a probabilidade de não chover nesse dia é de 70%. Como assim, professor? Ó, chuva é 0,30, não chuva, então qual a probabilidade que não chova? É de 0,70%.
porque isso é probabilidade complementar, ou seja, 30%, mais 70% deve ser igual a 100%. Para quem ainda não sabe, o 1 em probabilidade significa 100% de probabilidade, enquanto que o 0 é 0% de probabilidade. Aqui nem aqui, ó, a probabilidade de atraso com chuva é de 0,5, 50%, metade de 1. E a probabilidade de atraso sem chuva é de 25%, que é a mesma coisa que 0,25. Professor, mas os 50% mais os 25% não correspondem a 100%. Claro, depende de como eu estou interpretando. Por que eu fiz esse cálculo aqui de probabilidade complementar? Porque vocês já vão entender isso. Como que a gente faz essa explicação? Ó, é de acordo com o problema, tá? De acordo com o problema. Eu preciso pensar com chuva, né? E atraso. Preciso pensar com chuva e atraso. Ou sem chuva e atraso. Vocês viram? Com chuva e atraso ou sem chuva e atraso. Mas por que, professor, o senhor está repetindo o atraso duas vezes? Ó, eu quero analisar o quê? A probabilidade desse morador se atrasar, com chance de 30% de chuva. Então, eu preciso pensar o seguinte: quando eu falo e, ó, aqui tem e, ó, quando eu falo e em probabilidade, eu estou multiplicando valores. Quando eu falo ou, eu estou somando valores. Vamos ver, eu vou falar com vocês, é atraso que eu estou avaliando, né? Então, eu estou avaliando com chuva e atraso, ou sem chuva e atraso. Professor, mas tem que ver o contrário também, sim. Porque assim como existe a probabilidade de chuva, existe a probabilidade de não chuva. Só que eu preciso na probabilidade, eu sempre penso os dois lados. Para quem já estudou probabilidade, precisa entender que estou estudando os dois lados. Né? E que o E, assim como eu digo, E, automaticamente estou multiplicando, e assim como eu digo, ou, automaticamente estou somando. Então, eu já pegando os valores, ó, os valores produzidos, divididos, ó, eu vou colocar um símbolo de multiplicação aqui, tá? Ó, símbolo de multiplicação, estou usando ele. Com chuva e atraso. Qual a probabilidade de se atrasar com chuva? É de 50%. Né? Ou, para aquele dia que eu estou avaliando, a probabilidade de não chuva é de 70%. Vocês concordam com isso? E atraso. Atraso em dia seco é de 25%. Então, 25%. Ah, professor, como que eu vou fazer esse cálculo sem calculadora em dia de Enem? Assim como em qualquer outro concurso que vocês forem fazer, todos os cálculos foram produzidos para serem feitos sem calculadora. Captaram? 0,5 é a mesma coisa que a metade. Ou seja, como eu estou multiplicando, eu quero a metade de 0,30. Quanto que é a metade de 0,30? 0,15, né? Concordam? Mais, eu quero 0,25, eu quero 25% de 70, né? De 0,70. É a mesma coisa que eu querer 1/4 de 70. Ou seja, você pega 70 dividido por 2, que é a metade, dá 0,35. 0,35 novamente a metade, que é 1/4, dá 0,17,5. Concordam? 17,5 vezes 2, 35. 35 vezes 2, 70.
17,5 vezes 5, vezes 4, 70. É a mesma coisa que um quarto, né? Eu quero um quarto de 70. Se vocês fizerem a conta, 0,15 mais 0,17,5 vai dar que a resposta vai dar 0,32,5, que é a mesma coisa, tá? Antes de dividir por 100, é a mesma coisa, 32,5% se eu faço vezes 100. Só para ficar registrado isso, né? A mesma coisa, só um pouquinho. É a mesma coisa do que continuar fazendo o cálculo, né? É a mesma coisa que continuar fazendo o cálculo. Então, se eu for olhar a questão, eu tenho a opção C, 0,325, que é a resposta que eu encontrei. Ou seja, a probabilidade desse morador se atrasar com 30% de chuva no determinado dia é de 0,325 ou 32,5%. Fácil isso? Eu penso que vocês devem dar uma reestudada nesse cálculo, observar a questão do e do ou, e a partir disso começar a produzir raciocínios em outras questões que vocês vão coletando para estudar e ver que a probabilidade sempre funciona nesse caso. Se acontece isso, então pode não acontecer isso. Sempre pensar nesse intuito, que vocês vão verificar, que vocês vão alcançar o sucesso da operação. O que vocês acham? Vamos continuar estudando? Vamos garantir o sucesso da operação? Bons estudos!